Este é o Cimepcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um Cimepcast. Estamos aqui novamente com a doutora Cláudia Beatriz, nossa secretária-geral do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Seja bem-vinda, doutora Cláudia, a mais um Cimepcast. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a vocês que não largam a gente e estão sempre nos acompanhando. Sim, obrigado pela audiência de todos vocês. Doutora Cláudia, hoje o tema é papel da mulher nas entidades médicas. A senhora, vamos lá, eu vou fazer uma introduçãozinha, a senhora vai me corrigindo. A senhora foi a terceira mulher presidente da história do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Num momento bem delicado, como a gente falou naquele Cimepcast da sua gestão, que foi a pandemia Covid, e teve uma gestão reconhecidamente exitosa. Fruto de trabalho de todos nós, né? Diretores, aguerridos, engajados lá nas lutas diárias. Perfeito, mas o comandante é que é fundamental. Um exército de carneiros comandado por um leão é mais efetivo do que um exército de leões comandado por um carneiro. Então, a presença leonina da senhora no mais alto topo da hierarquia foi fundamental para colocar esse espírito aguerrido nos que estavam hierarquicamente subordinados à senhora. Então, em 90 anos da história do CIMEP, só tivemos 3 presidentes no CIMEP e no CREMEP apenas uma presidente, doutora Helena Carneiro Leão. Então, doutora Cláudia, existe historicamente uma baixa representação das mulheres nas entidades médicas, em descompasso com o número de profissionais médicas. Atualmente, se formam mais mulheres que homens. Verdade. Está na hora de mudar essa situação? Como mudar? Com certeza, Rodrigo. Veja só. Primeiro, se a gente for olhar historicamente a linha do tempo, né, alguns anos, algumas décadas atrás, alguns séculos atrás, esse espaço da medicina não era ocupado pelas mulheres, né? As mulheres que se dispusessem a fazer esse tipo de trabalho eram bruxas, né? Então, assim, ingressar na medicina não foi uma atividade fácil para as mulheres, né? Eu só digo que as mulheres, ao longo do tempo, foram ficando tão resistentes, um movimento de resistência, e foram conseguindo entrar. Porque, socialmente, por mais que a gente diga do contrário, a sociedade ainda está voltada para o olhar de que a mulher vai estar em outras atividades que não a medicina, a mulher está para cuidar da casa. E aí a gente vê que a história tem desenhado um curso diferente, trazendo para a atividade médica, para o campo da medicina, hoje, uma quantidade muito maior de mulheres do que de homens. Eu digo que, demograficamente, as mulheres mais jovens, elas já são mais do que 50% dessa categoria, né? Não é fácil, Rodrigo. São grandes desafios a mulher estudar, ser mãe, ser esposa e estar engajada no movimento médico. Muitas, mesmo que tenham aquela veia, aquela vontade de contribuir, de estar dentro das entidades, limitam-se a estar trabalhando no espaço da atividade técnica científica, né? Não é um movimento tão fácil, mas eu acho que as mulheres têm que começar a ocupar esse espaço, porque tem meritocracia, porque tem condições de ocupar. Conciliar, dividir o tempo, é que é talvez o grande X da questão, né? Às vezes, a gente escutando as colegas, eu, enquanto dirigente sindical, nunca deixei de dar o meu plantão. Então, sempre ali naquele ambiente extremamente médico, a gente escuta as colegas falarem: ah, eu não sei como você consegue arranjar tempo para isto. Ah, porque a gente precisa de vocês. E eu sempre digo, o movimento médico precisa de mim, mas também precisa de vocês. Precisa que vocês comecem a se desprender um pouco
e comece a estar mais junto no fazer. Porque juntos, no apoio, juntos no movimento, eu acho que essa área feminina, essa questão da mulher estar presente, ela está. Agora, não está ainda dando um passo maior, que é estar dentro das entidades. É estar nessa representação, é estar na posição em que outras a olhem e a vejam como par. Né? Então, assim, são desafios que eu acho que vão sendo vencidos. Eu vejo uma geração nova que se aproxima, muito mais motivada, muito mais interessada em estar participando de forma diária das atividades do movimento médico, seja ele movimento médico sindical, movimento médico conselhal e até o associativo. A gente já começa a vislumbrar que isso vai acontecer. Mas eu acho que eu venho de uma geração, eu estou na minha terceira, chegando à minha terceira década de atividade médica, né? Estou com 29 anos de formada, e não vejo nas minhas colegas de turma aquele desprendimento de estar fazendo o movimento médico. Eu digo que essa é uma coisa que já me perseguia lá do tempo da faculdade. Né? Já me perseguia, e aqui a gente veio dar um pouco da nossa contribuição como pessoas para transformar realidades. Perfeito, doutora Cláudia. Como a senhora falou, historicamente, né, as entidades médicas foram um clube do bolinha, digamos assim, né? E agora há pouco, com a mudança cultural da nossa sociedade, as mulheres cada vez mais estão penetrando em espaços que antes eram exclusivamente masculinos. E eu gostaria de saber, nas entidades médicas que tem aquele histórico mais masculino, quais capacidades, quais características femininas poderiam contribuir nas nossas entidades médicas? Qual, assim, as características femininas assim que poderiam acrescentar e somar na nossa medicina? Eu acho que não existe ser mais perseverante, mais resistente, mais insistente do que o ser feminino. Eu acho que é de se refazer, né? Você está ali naquele aprendizado. Quem é mãe sabe disso, que você não tem nenhuma receita de bolo pronta. À medida que as coisas vão acontecendo, é que você vai aprendendo e vai fazendo e vai. Então, acho que. E o nível de organização. Eu acho que as mulheres trazem isso, de uma coisa mais institucional, de uma coisa mais organizacional. Os meninos, vamos assim dizer, fazem, mas fazem de uma forma mais bagunçada. E a mulher consegue agregar a parte política, a organização e a resistência. Eu acho que são características que traz lá o lado feminino para dentro de um movimento basicamente de luta, que é o movimento sindical. Então, doutora Cláudia, voltando, vamos fazer outras perguntas. Quais as mulheres se destacaram nas entidades médicas pernambucanas, na sua opinião? Rodrigo, aqui dentro do movimento médico, como eu já citei, né, eu acho que a gente não pode esquecer a construção. Doutora Leia Correia foi a primeira mulher presidente, e que também enfrentou um grande desafio à época da sua gestão. A doutora Bernadette Antunes. Mas, vamos lá, esse sindicato tem aqui, a gente pode citar a doutora Malu Davi, cardiologista, que tem trabalhado ao longo de muito tempo, já passou por várias funções, desde a tesouraria, e hoje ocupa com excelência a diretoria de assistência ao associado. Então, ela pensa diariamente quais são as necessidades do médico, está sempre voltada para atender a elas, e também trabalha a parte política, né? Doutora Carol, que hoje é nossa vice-presidente. Doutora Carol já ocupou alguns cargos também dentro do Sindicato dos Médicos, deu uma pausa para conciliar a maternidade,
e agora ocupa o cargo da vice-presidência, mãe de 4 filhos e com um bebê de 1 ano. Então, assim, doutora Carol é uma referência. Nós temos doutora Lilian agora na gestão que está vindo com atividade mais voltada assim, na atenção primária, mas doutora Lilian, ela não pode até nem perceber, mas ela tem um DNA de luta, eu acho que desde berço, na forma de se expressar, na forma de falar, de conseguir apresentar um objeto, ela é perfeita. E ela fala numa linguagem que todo mundo está envolvido, que todo mundo compreende. Aí a gente vai lá, vamos sair um pouquinho da atividade do CIMEP e vamos lá na parte do conselho. Então, doutora Helena Carneiro Leão foi a única mulher presidente da instituição, Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, né, que já trabalhava lá junto com a Associação Médica de Pernambuco. A gente destaca a doutora Cirleide, doutora Silvia Costa Carvalho. Então, são mulheres que conseguiram conciliar todas as suas atividades profissionais, atividade de mãe e mulher, as dedicações, atividades das entidades médicas. Não quero aqui deixar de citar, eu acho que todas que passaram pelas instituições merecem o nosso respeito, o nosso destaque, porque realmente não é fácil, é um movimento de dedicação, né? É um movimento onde você se expõe muito, porque nas lutas você às vezes precisa fazer falas muito duras e nem muitas vezes é compreendido pelas suas falas, né? Tem aqui um registro que eu acho que a gente não pode deixar de fazer. Doutora Carla Cristine, que foi diretora desse sindicato, que hoje não encontra-se mais aqui no estado de Pernambuco, é médica em São Paulo, mas muito contribuiu com o movimento sindical aqui do estado, na atenção primária, no SAMU, né? Foi uma ex-diretora nossa, e tantas outras que por aqui passaram. Perfeito. E para finalizar, doutora Cláudia, que Marcel já está me cobrando aí, porque o tempo já passou, já extrapolou o tempo estipulado para esse podcast. Qual é o último recado que a senhora tem para as médicas pernambucanas que estão nos assistindo? E fica aqui um convite a todas vocês que não estão muito engajadas ao movimento médico, começarem esse engajamento, e chegando perto a gente começa a reconhecer os pares. Muitas têm realmente esse ímpeto, essa coisa natural de lutar, de reclamar, de reivindicar, e que precisa canalizar isso para aqui para dentro da instituição, fortalecendo ainda mais a nossa categoria e o nosso sindicato. Perfeito, doutora Cláudia. Então, acho que finalizou o que a gente tinha para falar hoje. Esse tema é um tema muito abrangente, mas infelizmente estamos limitados pela questão temporal, né? Gostaria de agradecer a todos os colegas por estarem aqui nos assistindo nesse Cinepcast. Gostaria de agradecer principalmente a senhora doutora Cláudia pela disponibilidade de tempo em doar essa sua história, essa sua vivência nas entidades médicas, que é muito importante para os mais jovens que estão nos assistindo, verem como é que foi a história desta casa e o que é que esta casa está organizando daqui para frente de melhorias para a categoria médica. O prazer foi nosso de poder dividir um pouquinho da nossa vivência e, nesse momento aqui, poder falar para todos vocês, e o convite está feito. Esperamos vocês aqui. Obrigado. Lembrando a todos que um sindicato forte é um sindicato de lutas.